Boa noite. Olá, boa noite. Em ordem? Tem que falar que tá, né? Deus me livre. Co- Correria aí? Nossa senhora. Acabando o período, o professor acha que a gente não faz nada. Mas é isso, né? É aguentar sapo. Como que é? Agora tá safo? Não, é aguentar sapo. Ah, aguenta sapo. Porque se reclamar, eles botam com mais coisa. Aí, É, é, pois é, triste. pois Você é. já passou por isso, né? Você já deve saber. Já. Já passei, terminei em 2007 a graduação. Depois, a última coisa que eu fiz foi final de 2018. Coisa que eu fiz assim, formal mesmo, né? Com coisa pra Uhum. pegar e tudo mais. Terminei em dezembro de 2018. Nossa, é Não vejo a hora. corrido. Corrido, Não corrido. vejo a hora de falar acabou, chega, arrumar um emprego. Aí vai ser tudo pior. Ah, fica mais. Sei te falar. Vai depender. Sei. É dependendo de como você vai levando. Tem fases que é mais corrido, tem fases que é menos corrido. Não sei te falar. Mas hoje tem bastante para trabalho assim nessa área de programação, análise de dados, TI. Enfim, tem bastante. Tem mais vagas que Tem mesmo. profissional. Eu acho que sempre vai ter, viu? Mais vagas que profissional. É muito especializado, né? Uma mão de obra muito especializada. São poucas pessoas que gostam de fazer essas coisas todas, no fim das contas. Uhum. Isso é uma vantagem, né? Eu vejo aqui minha esposa contratando pessoas assim que não tem nem formação acadêmica, sabe? É só experiência mesmo de trabalho, o pessoal tá lá, senta e programa, né? Exatamente. Tem muitas empresas assim que olham o portfólio, olham o que o cara fez, onde trabalhou ou o que está trabalhando. Tem muitos que não aceitam, a maioria dos programadores não aceitam nem ser mais CLT, todos eles são PJ, PJ. Qual, aceitam é, mais. qual a diferença de PJ e CLT? Eu não sei essa diferença. Eu sei que uma que não paga, que não paga alguns impostos Uhum. e o PJ ele é meio livre. Eu não tenho ideia do que é a divisão. O PJ, vou começar pelo PJ. O PJ, você é uma empresa, né? Você não tá. Você é uma empresa e você faz um contrato e você ganha aquele valor que você pré-estipulou na entrada ali por mês. Tá, sei lá. Cara, hoje a média dos programadores que a minha esposa contrata aqui varia entre 13 a 15, né? Os seniors. Ela contrata muito sênior, né? O pleno na ordem de 8 a 10 e o júnior na ordem de 6 a 8. Fica mais ou menos nessa faixa. Nosso programador. Isso em PJ, né? PJ, PJ. Uhum. Hoje em dia é muito difícil algum programador aceitar ser CLT. Muito, muito raro. Muito raro, tá? Mas tem empresa que só quer contratar programador CLT. Eu já falo deles já. Aí o que acontece? No PJ você recebe aquilo lá por mês, só que daí você que tem que pagar suas coisas, né? Então você vai pagar o seu INSS ou você vai fazer sua previdência privada, enfim, você vai administrar o seu dinheiro como você quiser, né? Algumas Hum. empresas, algumas, não são todas, mesmo a pessoa sendo PJ, ela dá alguns benefícios, alguns incentivos para chamar o cara. Então, por exemplo, hoje programador tá sendo. Ninguém quer mais trabalhar na empresa, todo mundo quer home office. Tanto que tem programador que nem a primeira coisa que eles estão perguntando, desenvolvedores principalmente, se é home office. Os caras nem. Depois eles vão falar de dinheiro. Uhum. Então, assim, cara, é home office? Ah, não é, então não quero. Entendeu? Então, não, já cortam ali. É muito interessante eu vendo as conversas com a minha esposa aqui e a galera, assim. Então, assim, tem que ser. Primeira coisa é isso.
Eles tentam, algumas empresas quando dá esse benefício, para tentar chamar mais a pessoa ainda para ir para lá, dar algum plano de saúde, alguma coisa desse tipo para a pessoa, para ver se fica com ela, mas não são todas. Mas nem todos. Isso daí também não é uma coisa que segura o cara, porque o cara muitas vezes prefere pagar ele o plano de saúde dele, da preferência dele, da região dele, porque daí você pode contratar programador de qualquer. Se fica home office, você contrata da onde o cara. A minha esposa contrata cara para trabalhar em empresa aqui de São Paulo, o cara é de Manaus, entendeu? Então tem programadores de Manaus lá e de boa, sabe assim? O cara Maneiro. Aham. são muito bons. E esse é o PJ, né? Você faz tudo por você. O CLT, ele é mais pesado para a empresa. Então, uma pessoa CLT, ela custa para a empresa 2,25 o valor do salário dela. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Vamos pegar um valor redondo para facilitar. Se um cara custa 10 mil reais por mês o salário dele, para a empresa, esse cara vai custar 22 mil. Quanto que dá? Vezes 500. 2,25. Ah, 22.250, né? 250. É. Isso. Então é isso daí que vai custar o cara para a empresa. Por quê? Porque a empresa tem que pagar vários encargos ali, né? Uma das desvantagens, quem é PJ, é que a pessoa não tem fundo de garantia. Então, o que acontece? Uma das coisas. Então, por isso que PJ, o salário é maior. Porque como Hum, CLT, a empresa tem que pagar muitos encargos, então ele acaba diminuindo o salário da pessoa. Então, um cara que custa, sei lá, 15 como PJ, a empresa acaba oferecendo 10 como CLT, você entendeu? E aí a empresa dá outros benefícios, tipo vale alimentação, vale refeição, isso, aquilo outro, né? A desvantagem é que você ganha menos, mas tem alguns outros benefícios. E tenta sempre balizar nessas duas formas, né? Mas tudo depende de como a pessoa encara a situação. Então, o que eu percebo assim hoje, a galera que já está vindo assim da sua idade até os 30 e poucos anos, todo mundo prefere ser PJ para cada um administrar seu próprio dinheiro e ter a sua própria liberdade, tá? Então, primeiro entendi. fato. Outra coisa que o programador PJ está fazendo, ainda mais nessa época de pandemia que ninguém consegue se deslocar muito ou 100% home office, é levar duas empresas ao mesmo tempo. Então, assim, tem empresa que quer que o cara fica full time para ela, dedicação exclusiva como PJ. A rigor, como PJ, você é um prestador de serviço com um contrato, você não precisa ficar exclusivo. Então, os caras ficam, ainda mais quem é sênior, que já tem facilidade, né, já viu muita coisa, o cara já tem experiência, ele acaba resolvendo os projetos muito rápido. E toda empresa ela tem uma, como poderia falar para você, uma cadência de trabalho. Então, o que é uma cadência de trabalho? Imagina assim, você faz parte de um time, você fez uma parte, entendeu? Teve um boom de desenvolvimento, você fez a sua parte, e aí você tem um tempo para as pessoas avaliarem, verem, integrar, entrar em produção, aquela coisa toda. Nesse tempo, muitas vezes, você fica ocioso. Então, o que as pessoas Aham. fazem? Muitos programadores acabam pegando alguma coisa para fazer, porque ele está ocioso mesmo, ele acaba pegando alguma coisa para fazer fora. Entendeu? Então consegue levar vários projetos assim, de programador. Muitos programadores, a maioria dos programadores hoje em dia está ficando tudo PJ, eles não têm paciência mais, né? De ficar. Imagina, cara. O cara pode trabalhar numa. Pega um lugar aí que não é caro, no interior aí. Ah, mesmo onde você tá? Você tá no Espírito Santo. Você pode Aham. tranquilamente, uma empresa que for totalmente home office, você pode trabalhar em qualquer lugar, para qualquer lugar do Brasil. Outro dia a minha esposa estava entrevistando um cara que ele trabalhava para um time que era de Portugal. E ele nunca tinha visto, assim, ao vivo, né? Nunca tinha se Aham. encontrado nem com o chefe, Maneiro. nem com a equipe, nada. Ele era daqui do Brasil, a equipe dele ficava espalhada, eh, a empresa estava sede em Portugal, todo mundo tinha um monte de gente espalhada pelo mundo inteiro. E era home office, fazia o que a gente está fazendo agora, reuniões assim online. Funciona bem, né, cara? De tudo é via nuvem, né? Seja via nuvem Aham. da Amazon, da Google ou da Microsoft. Então, cara, não tem muito. Hoje em dia não tem mais impedimento, né?
E assim, cara, para que você vai até uma empresa, numa estrutura de empresa? A empresa vai ter que gastar uma grana para deixar você lá, porque ela vai ter que contratar, vai ter que alugar um espaço, alugar a baia, alugar um computador. Muitas vezes o computador que ela tem, um programador tem um computador muito melhor. O cara já investe no equipamento dele fudido, entendeu? De Aham. vídeo lá em cima, memória pra caramba, processador fudido. Os caras já investem nos equipamentos dele, aí vem a empresa dar um computador que não condiz. Um Fala, eu nem pente. quero, sabe assim, não, quero ficar na minha aqui, eu programa e entrego pra vocês que eu tenho coisas mais violentas pra trabalhar aqui. Então tem todo esse detalhe que as pessoas querem, né? Estão fazendo assim. E essa é a diferença entre PJ e CLT praticamente. CLT te amarra mais, PJ você fica mais livre, né, para Entendi. trabalhar e tal. Então tem esses detalhes assim. A Dani hoje não vai conseguir participar, o Renan falou que tá terminando e já vem. A gente já começa aqui. O que eu fiz foi o seguinte, você chegou a dar uma olhada nessas bases, né? Aham. Então, eu peguei essas bases e comecei a brincar com elas. Eu vou dizer que eu tinha subestimado essas bases aqui, não vou mentir não. Tá? Você tá vendo a minha tela aí? Eu estou usando o SQLite, tá? Pode usar qualquer programação. Tá? É que eu fiquei fazendo por ele e acabei desenvolvendo as coisas por ele. Qualquer compilador funciona, de tratamento de dados, SQL, o SAS, qualquer porcaria funciona. O que acontece, Uhum. cara? Aqui, eu depois eu vou colocar tudo lá para vocês. Eu gerei o seguinte: gerei várias abinhas aqui. Quando eu começo a pegar uma base para olhar, né? Aqui nos navegadores de dados aqui, eu vou olhando. Então, por exemplo, a, eu olhei a card, dei uma ordenada rapidinho, simplesmente aqui por ela para ver o que estava acontecendo. E aí o que acontece? O que acontece aqui? Quando tem algumas duplicidades aqui nas cards, eu pensava que esse ID aqui fosse único. E não é. Aí você tem dois problemas. Isso aqui é uma base de cartão de crédito. Então você tem a base onde você tem o nome do cara cadastrado. E aí você tem uma questão que é a questão do adicional, cartão adicional. Tá certo? E aí começa alguns detalhes. Por exemplo, se eu pegar exatamente esse cara aqui, olha que interessante. Esse cara, que é esse ID de pessoa aqui, ele tem um card hold name para duas pessoas, é o mesmo cara principal, só que ele tem, o mesmo estado, o mesmo telefone, tá certo? Só que eu tenho datas de aniversários diferentes. Beleza. Esse aqui é comum, foi comum acontecer aqui, como acontecia aqui. Tá? Só que aqui, olha que interessante que se dá. Você tem dois nomes diferentes, você tem o mesmo estado, tá certo? Que é como estava, que é diferente que a gente tinha visto desse aqui, que é igual a esse daqui, só que as datas de aniversário são a mesma. Tá vendo? Então você tem só que o telefone é o mesmo. Então essas variáveis aqui começam a dar problemas. Olha que interessante esse daqui. Por que vai dar problema? Problema de cruzamento, problema de ter chave para cruzar. Por exemplo, como aqui eu tenho uma chave duplicada, se eu pegar uma outra base e jogar aqui, ela vai duplicar as informações para mim. Porque eu tenho duas vezes se repetindo. Se eu tentar usar o estado, vai duplicar. A mesma coisa, né? E esse cara aqui é um cara que dá problema. Por quê? Este e essa menina aqui, ó. Porque olha que interessante. É o mesmo cara, dois cartões diferentes. Ou aqui nós temos dois cartões diferentes que estão em estados diferentes, com o mesmo nome, o mesmo hold name e mesmo ID e o mesmo telefone. Então, ou isso daqui é uma coisa que deu um problema na base, tá certo? Ou foi simplesmente um erro de digitação na hora de cadastro, tá? E houve uma duplicidade, tá certo? Ó, a duplicidade está aqui, tá vendo? Aí, essa menina aqui, ó, a mesma coisa. Ela é igualzinho. Mesma data de aniversário, mesma pessoa aqui, mesmo ID, só que é o mesmo telefone e duas regiões diferentes. Tá? Isso aqui é a base de cards. Então, a primeira coisa que eu precisei fazer aqui foi tratar essa base de cards. Mas como que eu descobri isso? Não foi somente olhando aqui.
Muitas vezes eu estava no meio do processo fazendo o estudo, eu via que dava duplicidade, eu tinha que ficar voltando para encontrar. Tá? E assim, não tem uma... Quando você faz lá o dicionário de dados, você olha como... Aqui é fácil fazer o dicionário de dados, porque nesse caso aqui, a própria estrutura dos dados, ele te dá as variáveis que você tem. Então, se eu abro aqui a card, por exemplo, ele me dá como que é cada variável. Né? Então, é fácil você pegar uma tabela e construir o seu dicionário de dados. Isso aqui, essa primeira parte foi tranquilo. Né? A grande questão aqui minha foi... Estava aqui, isso. Foi encontrar esse tipo de duplicidade aqui. Então, por exemplo, esse cara aqui, ó, isso aqui é uma duplicidade total na base. Ó, mesmo ID, mesmos nomes, mesma data de nascimento, mesmo estado, mesmo telefone. Isso aqui é duplicidade total que você tem. Então, a primeira coisa que eu precisei fazer foi tratar a base card. Por quê? Porque a base card é a base de cartões, onde você tinha. Quando eu comecei a brincar, eu pensei que a principal base fosse essa, de movimentação, e não é. A principal base é a base de cards, onde que você tem informação dos clientes. Ou seja, a base de clientes ela já tem problema. Então, para conseguir tratar essa base, para conseguir trabalhar com essa base, eu preciso tratar, fazer todo um tratamento e higienização na base. Tá? Essa pessoa aqui é a mesma coisa. Tá vendo? Então, se você olhar aqui, ó, ela tem 230 registros essa base. Só que ela tem casos duplicados. Então, o que eu fiz para tratar? Para tratar a base cards, então tudo que eu fiz, eu vou colocar tudo lá. Essa parte de estudo, eu começo contando coisas. Eu vejo quantos registros tem, contando ID, vendo o que acontece. Muitas vezes eu criava uma base, depois eu tinha que apagar a base para tentar arrumá-la de novo. Você fica indo e voltando, não tem jeito, cara. Tá? Até você conseguir ajustar o que você precisa. Tá certo? E aqui o que eu fiz foi muitas vezes criar concatenação. Então, por exemplo, essa primeira partezinha que eu estava fazendo aqui foi criar um computador para ver a base de movimentação quanto tinha. Tá? Então, se eu começar por aqui... deixa eu ver se ele criou aqui. Computador... essa base já existe. Eu vou até apagá-la aqui para a gente poder fazer do começo. Como ela já existe, ele fala que já existe, eu não consigo sobrescrever base aqui. Pelo menos não sem código. Computador. A outra coisa que eu descobri é que você tem que dar mais que uma linha de espaço, senão ele dá pau. Apagou. Aí aqui, computador. Esse computador aqui, ele só é essa base. Computador. Aqui. Ou seja, ele me mostra quantos registros tem na base de movimentação. Que é esse daqui. Tá? Só para contar. Eu não precisaria criar uma base para isso. Eu posso simplesmente colocar o select aqui, né? E fazer. Se eu fizer isso aqui, ele me conta aqui quanto tem essa base. Então essa aqui eu sei que a quantidade de registros tem a base de movimentação. Aí aí o que eu fiz? Deixa eu ver se essa base aqui existe ou não. Puta, ela já não existe, beleza? Aqui eu fui cruzar essa base de movimentação com a Customer ID, onde eu comecei a ver duplicidade. Né? Porque quando eu faço esse cruzamento aqui, ele começou a duplicar linhas. Então eu precisava entender o que estava acontecendo nessas duplicidades. Outra coisa que eu comecei a ver para dar uma olhada, ver o ano de criação na base de movimento, ou seja, quando foi criada a movimentação, ver o dia, o mês, o ano. Por que fazer dessa forma aqui, pegando o substring? Esse substring, isso aqui funciona em várias linguagens de programação. Ele pega uma parte de uma string. Então, no caso aqui, essa aqui você conhece. Então beleza, estou indo para frente. E aí o que eu fiz? Eu estava criando um percentual. Eu queria saber qual que era o percentual do FII, ou seja, quem estava pagando, pelo total movimentado. Para ver se tinha uma relação entre eles. Para ver se tinha, por exemplo, como eu não tenho na base de movimentação. Porque minha pergunta foi assim, aqui eu não sei o que o cara está comprando. Eu sei que o cara tem ou pagamento ou uma transferência bancária. Ou seja,
É como se fosse uma conta corrente que entra dinheiro nela e sai dinheiro dela. A entrada é o pagamento e a saída é a transferência bancária. Mas eu não sei o que produto o cara comprou. Aí a minha pergunta é assim, será que eu consigo sabe, fazer uma classificação, sem saber o tipo de produto, mas fazer uma classificação pelo percentual? Ou seja, será que tem um padrão de percentual? Ou seja, esse FII aqui segue alguns padrões? E eu percebi isso, ele tem alguns padrões. Então eu vou mostrar depois para você que existem 4 ou 5 tipos de percentuais apenas. Então a gente consegue fazer classificação por percentual de pagamento. Entendeu? Então, é uma variável que tem para você fazer estudo, só que é uma variável criada. Né? E aqui fui estudando algumas coisas, vendo se o que acontecia fazendo ordenação, fazendo alguns testes de base, fazendo contador, enfim. É o estudo inicial, literalmente um negócio exploratório. Fui explorando até que eu podia enxergar o que acontecia. Beleza. O que eu fiz com isso? O que eu notei que eu achei, eu falei, pô, isso aqui eu acho interessante. Aqui na base card tem o telefone, né? Das pessoas. Aqui tem o estado da pessoa. Tá certo? Esse estado, eu não sei o que ele significa, porque eu não tenho uma descrição. Eu recebi essa base sem descrição nenhuma das variáveis. Tá certo? Então eu estou supondo que é o estado onde a pessoa se cadastrou. Estou supondo isso. Entretanto, quando eu comecei a olhar aqui os DDDs não batiam com muitos estados. Por exemplo, 011 eu sei que é São Paulo, só que 048 não. Então minha pergunta é assim, será que eu... Mas eu posso ter uma pessoa que mora aqui em São Paulo, mas que tem um telefone de outro estado, que ela mudou para cá, tá morando um tempo aqui. Posso ter tudo isso. Então minha pergunta é assim, de onde que são esses telefones? Aí o que eu fiz? Procurei na internet uma base de DDD, que tem o DDD e a cidade, e peguei então uma tabela de DDD. E joguei para cá. Então eu tinha o DDD, eu tenho a UF principal e a principal cidade para cada DDD. Peguei essa base externa, ou seja, fui externo, peguei essa informação. Para quê? Para conseguir, então, compreender um pouco melhor de onde que vem as informações dessa tabela, daqueles telefones. Para saber o seguinte, será que dá para tirar alguma coisa dali ou não? Então esse foi o primeiro panorama geral que eu comecei a ver. Falei, beleza. Tá, tô entendendo mais ou menos, tem duplicidade aqui, tem duplicidade lá, preciso tratar. Então eu vou ter que tratar base a base para conseguir fazer esse negócio. E o principal vai ser tratar a base de cards e depois tratar a base de customer, que é a base de customer ID, que eu chamei aqui, ela é uma base que ela traz pra gente esse ID, o número do conta, o número de conta, quando foi feito o pagamento e esse amount, esse fee do marketplace e o IP da onde foi comprado. Ou seja, que é um marketplace de internet, ou seja, o IP do computador. E tem esse Customer ID. E aí eu precisava entender como essas coisas se relacionavam, ou seja, de onde vem o quê. Para isso eu utilizei até um programinha que a Dani mostrou pra gente, eu vou abrir ele aqui, mostrar para você, que é um programinha bem bacana, eu vou deixar lá tudo direitinho no Drive, no portal, que é esse cara, cadê? Ah, ele não abriu o negócio aqui, peraí. Abri errado aqui, deixa eu abrir. Abri outro drive aqui. Drive. Esse cara é muito bom. Eu achei bem legal esse carinha aqui. Esse cara aqui, ó. Tá? Chama diagrams.net. Então, se eu entrar aqui em diagrams. É só apertar ali em cima ali que ele abre. Que volta lá no Drive. Aqui? Aí em cima ele abre. Isso. Show de bola. Pronto, foi, permitir. Bora.
Aí o que acontece? Eu usei esse programinha aqui para desenhar as movimentações do que vai para quê, tá? Esse aqui foi a Dani que mostrou ainda pra gente. Falei, pô, legal esse cara aqui, ele faz um monte de coisinha, ajuda. Você já conhecia esse carinha aqui? Já cheguei a usar ele também Oh, então em uma maravilha. matéria que a Excelente. gente teve. Show de bola. Perfeito. Aí o que acontece? E aí para encontrar quem eram esses caras aqui, era eu ia pegava um cara desse, vinha aqui, ia aqui no card e ia encontrando em cada um deles. Falava, é aqui? Ah, é aqui. Então consegui achar a relação de A com B. Tá? Foi. Boa noite, senhor. Boa noite, Lucas. E aí, doutor, tudo bem? Noite. E aí, foi dessa forma que eu fui encontrando as relações e montei aquele diagrama, tá? Eu precisava encontrar o diagrama entre eles. Falei, show de bola, encontrei o diagrama. Tá bom. Então, essa parte foi bem braçalzinha, assim, mas encontrei. Foi tudo quando eu tava aqui ainda, né? Fazendo essa movimentação. Beleza. Aí eu falei, tá bom, agora eu preciso arrumar essa base de cards. E quanto que ela tem de registro, como que funciona, tal. Bom, eu fui contar o ID dela. Então eu comecei contando aqui o ID. Esse ID, eu queria saber quantos que eles se repetiam, porque a gente tinha visto aqui na base de card que ele tem repetição de ID, tem duplicidade. A pergunta é quantos se repetem e quantos são únicos. Para isso, eu fiz um contador simplesmente para olhar. Falei, ó, vou pegar o ID aqui, vou chamar de card ID, faço um contador, agrupo e trago aqui. Falo, puta, então esse cara tem dois, esse cara tem dois, esse cara tem dois, e assim vai, para eu conseguir compreender quantos tem. Então eu sei que esses caras aqui tem tudo duplicidade. Tá duplicado, beleza. E o problema é como que eu faço para tornar essa base sem duplicidade. Bom, e sem perder informação, né? E aí que entra os trade-offs da vida. Eu tenho que tomar algumas decisões. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, depois que eu criei isso daqui, eu criei uma base, a mesma lá de cima, chamado card test, fazendo o mesmo procedimento que eu fiz aqui em cima. Então, eu tinha uma base de card test, simplesmente com essas informações aqui. Então, create table, normalzinho, joguei, criei, foi embora. Então, verificando as duplicidades. Foi embora. Beleza. O que eu fiz aqui? Gerei uma tabela com as duplas contagem nessa teste card 1 aqui e criei uma variável que era a idade em anos. Como que eu fiz isso? Aí que tá. Porque eu comecei a pensar assim, como que eu posso tirar a duplicidade dali? Tá certo? Porque o que acontece nessa base de cards aqui? Eu tenho tanto aniversário, que pode se repetir. Então, esse cara aqui são duas datas de aniversário diferentes. Tá vendo? São pessoas diferentes. Eu posso ter regiões diferentes, como a gente viu. Então, como que eu resolvo esse problema? Eu falei, cara, qual que será a idade dessa base? Quantos anos são as pessoas aqui? Será que eu consigo depois fazer um tratamento de dados e encontrar alguma coisa por idade das pessoas? Porque muitas vezes o tipo de produto que as pessoas compram está muito relacionado com a idade delas. Então, se eu conseguir ver a idade dessas pessoas, eu consigo pensar num modo de tirar essa duplicidade, jogar todo mundo para o cartão principal e pegando a idade desses caras para ver como se comporta as compras ao longo da idade, que é uma das formas que dá para avaliar. Como que eu fiz isso? Fiz aqui, ó. Então, aqui eu vou relacionar duas bases. Essa base card test. Por que essa base card test aqui? Porque a base card test é uma base que eu trouxe sem duplicidade. Então aqui, ó. Aqui eles têm os 215 registros de ID que eu tenho. Então aqui eu não tenho mais registros duplicados. Eu posso partir dela e trazer as informações e ir alocando aqui. Como que eu fiz essa alocação? Então eu trouxe o nome, o card hold name. Eu peguei o estado com essa substring e tirei aquele /BR. Então eu peguei somente estado. Então SP, SC, assim vai, Espírito Santo e por aí vai. Peguei o fone e aí do fone eu queria saber somente o DDD. Para quê? Para poder comparar se o telefone do cara condiz com o estado que ele está registrado na base. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei peguei o substring do telefone da posição 1, comprimento 2. É isso que eu estou fazendo aqui com esse substring.
Esse cast aqui é uma função que transforma uma substring, ou seja, que transforma uma string, um caractere, se for número em numérico. Eu fiz isso aqui e transformei o DDD em número. Para quê? Porque essa nossa base que eu trouxe externa, o que acontece, Renan? Como eu fiquei curioso, eu percebi que tinha muitos estados na base card com o telefone e o DDD do telefone não correspondia ao estado da pessoa, eu me perguntei quão diferente isso era. Então eu puxei na internet uma base de dados, que é essa daqui, que tem o DDD, a UF e a cidade. Então eu conseguia tirar o DDD daquele telefone, da base cards, que tem aqui, ó. Ele tem o DDD, que são os dois primeiros, tá vendo? Então eu puxava pelo DDD aqui, eu puxei o estado para ver se o estado era aquele mesmo de verdade da pessoa. Por quê? Olha que interessante aqui, ó. Quer ver? Esse primeiro aqui já te mostra isso. Aqui o cara fala que está registrado em São Paulo. Está cadastrado em São Paulo. Só que o telefone dele é 048. Não é de São Paulo. Isso pode acontecer. Tem pessoas que moram numa cidade, só que migrou, mudou. Então tem N coisas. Mas eu queria saber o quanto isso podia influenciar, né? Então por isso que eu estou trazendo essa informação para mim aqui. E aí eu coloco a data de aniversário da pessoa. E o que eu fiz aqui? Para saber a idade em anos, essa base de cards aqui nossa, ela traz a idade da pessoa aqui numa string. Os 4 primeiros elementos aqui, posições, é a idade dela. Então o que eu fiz? Eu peguei esses 4 primeiros, transformei em número e fiz a continha para 2020, que é o ano que a gente está. Então eu consegui saber qual que é a idade das pessoas em anos. Eu sei que ela tem aquela idade aqui em 2020, pelo menos ela vai completar uma determinada idade para eu ter essa informação. E cruzei aqui esse cara para mim, já trazendo o nome ordenado. Foi isso que eu fiz nessa primeira coisa e chamei de base card teste 1 para ver o que acontecia. Isto feito, base card teste 1, eu tenho essas informações aqui. Tá? O que acontece? Quando eu fiz isso, ele ainda duplicou o registro. Por que ele duplica o registro? Cadê aqui? Essa base card aqui, apesar de eu estar fazendo tudo isso daqui, essa base card tem duplicidade. Então ele ainda está duplicando para mim as informações. Falei, caramba, eu preciso tirar isso de alguma forma. Tem que transformá-la sozinha. Então, como que eu fiz para construir uma base sem duplicidade? O que eu fiz aqui, ó? Eu tenho essa T1 é a base card teste 1 e a tabela DDD. Agora eu vou trazer dessa tabela DDD aqui, eu vou trazer a UF do telefone para mim e a cidade principal. E eu peguei para resolver o problema da idade, eu peguei o máximo da idade que eu tenho. Então se eu tiver duas pessoas, uma mais nova e uma mais velha, com o mesmo identificador de DDD, ou seja, eu trago a mais velha para mim. E isso aqui ficou tranquilo de fazer, porque os telefones, eu percebi que apesar de ter duplicidade, muitas vezes de ter datas de aniversários diferentes e DDD e estados diferentes, os telefones ficam os mesmos. Então o que eu estou falando aqui é o seguinte: se eu for na base card e observar, por exemplo, deixa eu dar uma ajeitada aqui, pronto. Esse cara, eu tenho 2 nomes diferentes, idades, tempos aqui diferentes, só que é o mesmo telefone. Tá vendo? Tem o mesmo telefone aqui. A mesma coisa acontece para esse cara, que tem duplicidade na base. A mesma coisa acontece para essa aqui, que tem duplicidade na base. Então eu consegui, com essa ideia, trazer informações de estado do telefone, a cidade principal do telefone e tirei as duplicidades, tá? Que eu tinha nele. Então eu criei uma base, que é essa base aqui, que é a card sem duplicidade de chave. E aí essa base sem duplicidade de chave eu chamei de card no duplicate. Ela tem 215, ou seja, sem duplicidade de chave. Então eu trago o nome principal da pessoa, eu trago o estado dela, a UF do telefone, a cidade principal dessa UF, desse DDD, o telefone, o DDD dela, a idade, tá certo? E quantos estados essa pessoa tá. Essas pessoas só estão aqui, ó. Aqui ela tá cadastrada em 2 estados, mas eu trago apenas um,
Então eu tenho um computador disso para saber. O que eu fiz com isso? Eu consegui, então, ter uma base com esse computador aqui, essa chave, sem duplicidade, para conseguir agora cruzar com outras informações, de tal maneira que eu não tenha repetição de dados. Entendeu os meus trade-offs aqui que eu precisei fazer? Isso aqui foi, perceba, a gente não fez nenhuma análise descritiva aqui. O que eu precisei fazer foi o que a gente chama de higienização da base. Observar se tem duplicidade, como que é, aonde ela é, para onde ela vai, o que dá para arrumar, o que não dá para arrumar. Se eu consigo dados externos dela, se eu consigo enriquecer essa base, isso aqui é um enriquecimento da base, quando eu trago as informações externas, para eu poder então tratar tudo que eu preciso. Tá? Então isso daí você está deixando, tirando a gordura, arrumando a picanha, tirando aquele excesso de gordura aqui que pode matar, aquela pelanquinha, e deixando o bife bem bonitinho para poder temperar o resto da comida. Tá? Foi isso que a gente está fazendo aqui no primeiro momento. Alguns caras chamam isso daí de higienização de base, engenharia de dados, a porra toda. Cada um chama um negócio aqui. Isso daqui está tudo relacionado com esse negócio aí no final das contas, ou seja, é quebrar a cabeça para você ter uma base bacaninha. E aí, Renan, que eu tava falando pro Ayrton é o seguinte: como eu cheguei para fazer tudo isso, cara, não foi assim, eu já sabia disso de cabeça. Não foi assim, não. Isso não existe, tá? Eu não sou gênio para isso. Eu precisei começar estudando a base e olhando ela mesmo. Abrindo a base nos navegadores, vendo o que estava acontecendo. Eu abri um programa que chamei Estudo de Bases, fazendo pesquisa, olhando para ela, apagava uma base auxiliar, criava ela de novo, via o que estava acontecendo. Ou seja, minerando o negócio, tirando, mexendo, até encontrar uma lógica que eu via que estava acontecendo ali. Tá? Não sou gênio, não. Longe de mim disso. Tá? Foi dessa forma que o trabalho aqui foi intenso. Você minerou, né? Você esculpiu os dados, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Você deu uma trabalhada. Deu um trabalhinho, né? Deu um trabalhinho. E foi observando, foi olhando a base e indo e voltando. Tá? Então essa foi a base cards que eu tratei aqui. Beleza. A base cards feita, aí eu comecei a dar uma olhada se ela estava tudo ok com ela, tá? Comecei poxa, será que tem mais alguma coisa que dá para fazer? Quantidades de telefone, que nem, por exemplo, aqui esse select foi para olhar quantos telefones, se eu juntar essas duas informações aqui, tá certo? Quantas vezes se repetem, ou seja, será que repetia mais que uma vez? Será que tinha 3, 4? Não, era sempre o ID e o fone. Tá? Então eu conseguia com esse ID, com esse fone, criar uma espécie de chave única. Só que eu tenho que fazer duas variáveis para conseguir resolver o problema. Então isso estava ok usando o DDD. Tá certo? Por que eu estou querendo dizer isso? Eu não tenho um ID aqui com 2 telefones diferentes. É o mesmo telefone. Sacou o que eu estou querendo dizer? É isso, era essa a questão. Tá? Beleza. Isso feito. Brinquei aqui criando uma chave de ID telefone nessa card test 2, tá certo? Aí eu tentei criar um jeito de deletar essas informações daqui do meio, tal, fazendo essa card test 2 aqui, tirando as duplicidades, só que eu não tive sucesso para isso, e a melhor forma que teve mesmo foi quando eu já criei aquela no duplicate lá em cima. Então aqui foi alguns estudos que eu fiz, só que eu não tive sucesso dessa informação. Falei, isso aqui tá me atendendo, do jeito que eu fiz aqui, então tô indo embora. Beleza, tratei essa base. Agora eu precisava tratar essa outra base aqui, do customer. O que acontece? A base do customer, eu comecei a olhar para ela de novo. Como que faz? Lá que eu falo, que eu costumo brincar, né? Vamos namorar a base. Então você abre a base, começa a olhar para ela para ver o que ela tem, né? Ela traz esse ID, esse account aqui foi rápido descobrir que estava ingerente, porque ele não tem duplicidade. Era só copiar e como que eu fazia isso, né? Como você faz isso? Simples, né? Simples assim. Aqui, Ctrl C, vem aqui, gerente, só tem um cara que tem esses números, Ctrl V, então esse ID daqui é o ID de lá. Tá certo? Esse ID aqui que eu tenho em gerente, no caso, é esse account. Tá
tá certo? Então foi o que eu fiz, aí eu pegava e fazia, então do account do gerente, esse ID aqui é o meu account ID que está em movimento, que está o mesmo account ID de movimentação bancária, que está o mesmo account ID aqui, que está o mesmo account na base, entendeu? Fui criando as relações, tá? Assim. Aí o que acontece aqui? Bom, coisas interessantes. Eu tinha esse ID, eu precisava entender como que funcionava, o que era esse Customer ID aqui, e como que funcionava, o que eram esses números. Eu falava, caralho, o que é esses números aqui? Por quê? Porque aqui em movimentação eu não tenho esses números. Quando eu venho aqui, quando aparece esse FII aqui, que é de pagamento, aqui embaixo, eu não tenho esses números grandões aí. Aí o que eu percebi? Percebi o seguinte. Olha que interessante. Eu vim aqui, eu vou pegar aqui esse cara, esse ID, vinha na base de movimento, e esse cara era essa referência aqui. Tá vendo? Esse referência ID aqui é esse cara aqui no Customer ID. Não. Era isso aqui, né? Isso aí. Então, olha só. O que acontece aqui? Eu tenho essa conta, esse ID se referindo lá, esse total aqui, tá? E esse Customer ID. Olha esse número. 2.899,77. Base de movimentação. Olhando esse cara aqui. Se eu somar essas duas variáveis, aqui, 2.899,77. Tá vendo aqui? Então, aqui, essa tabela de movimentação, o que nós temos aqui é o seguinte. Essa data de criação é quando o cara fez a compra. Essa data aqui é a data de cada parcela que foi feita aquela compra. Aquela lá é o montante total. Então, no caso, essa compra aqui, esse cara, especificamente, comprou isso daqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Ele fez 8 parcelas. Sacaram? Como que é? Saquei, me identifiquei com isso aí. Entendo muito bem esse camarada aí. Entende esse camarada aqui? Aí o que acontece? Eu fiquei e falei, caralho, legal. Beleza, então vamos ver como que a gente pode... Se isso tem essas relações, como que a gente pode trabalhar isso? Então tá, então aqui o que eu fiz é o seguinte. Eu peguei dessa... Eu consegui relacionar numa única customer, que eu chamei de customer completa, 3 bases. A base ID do customer, a base de card sem duplicidade, para eu trazer as informações da base de cartões, que é a base cliente, digamos assim. A base de cartões é a base cliente, dentro daquela base de montantes que ele está pagando, aquilo ali como se fosse um fluxo de pagamento de contábil, e conseguir relacionar o gerente também. Ou seja, trazer de qual gerente é. E quem é esse gerente? É isso que é interessante. Essa estrutura de gerente, isso aqui não está relacionado com o cliente. Isso aqui está relacionado com o marketplace. Isso daqui é o marketplace, é o gerente regional de cada lugar do país, da onde tem... É como se o marketplace fosse dividido em regiões. Então, esse cara aqui, esse gerente aqui, é responsável por essa região do país. Esses 3 caras aqui, por essas 3 regiões. Aqui em São Paulo eu tenho 3 gerentes. Esses estados desses caras aqui estão relacionados com isso daqui. Aonde foi feita a compra. Ou seja, eu podia ter um cara da Bahia comprando coisas como se fosse um mercado livre, que é o marketplace, só que o fornecedor desse marketplace está em São Paulo. E quem é responsável por gerenciar esses fornecedores são esses gerentes que vocês viram. Sacou como funciona o conceito desse negócio aqui? Legal. Aí o que acontece? Então é assim que está formando a coisa toda aqui. Beleza. Aí eu falei, tá, muito bem. Eu faço aqui, criei essa base, customer completo, vim aqui, customer completo, tá todo mundo aqui. Ela tem 230 registros. E ela podia ter mais que 230? Podia se ocorresse duplicidade nas outras bases onde eu estou trabalhando. Como eu não tenho duplicidade,
Isso que é importante. Como eu não tenho duplicidade nessa base aqui e nessa base aqui também não tenho duplicidade, a quantidade de registros dessa base aqui tem que ser exatamente essa daqui. Tá claro isso? Então vou repetir. Para não ter duplicidade nessa final completa, ou seja, para eu não ter coisas acima da 230, que é esse cara aqui, lá dentro desse cara ali tem casos repetidos? Tem. Qual que é o total? 230. Posso passar de 230? Qual que é a única possibilidade? Se aqui tiver duplicado e aqui tiver duplicado. O que? Esses IDs aqui ou esse ID aqui. Então eu tinha que garantir que para essas bases eu não tinha duplicidade para eu conseguir dar os próximos passos. E para isso, por isso que eu fiquei quebrando cabeça nesse cara aqui. Foi assim que eu resolvi. Show de bola? Resolveu. Tá bom. Aí o que eu fiz aqui? Eu criei uma safra de pagamento para a gente poder lá na frente ver como que funciona essas safras de pagamento ao longo do tempo, lá na movimentação, ou seja, ver como que é o fluxo financeiro pelo tempo, que é uma coisa interessante quando você está trabalhando com dinheiro, é ver como esse dinheiro se comporta no tempo, qual mês entra mais, qual mês entra menos. Então eu já criei uma safra aqui por concatenar mesmo, tá? Safra de pagamento. Aqui eu criei esse percentual de FII por marketplace para ver como que eu podia relacionar depois com as informações de produto. Ou seja, eu estava criando um FII por marketplace para ver como que as coisas de produto se relacionavam. Essa ideia de produto fui eu que criei, tá? Então eu estou criando uma variável nova, percentual de FII marketplace. Aqui eu estou pegando somente o IP, somente o estado, porque ele traz estado /BR, para não ficar trabalhando com esse /BR chato. Eu peguei apenas o IP location e fechei o problema aqui. Trago todas as outras informações e trago também o F do gerente, porque o F do gerente vai estar relacionado com a IP location. Então trouxe tudo aqui e selecionei, montei a base. Fechou, falei, beleza. Aí a minha pergunta foi assim, com essa base completa funcionando, como que funciona esse FII Marketplace aqui? Detalhe, esse around aqui nada mais para colocar em no máximo 2 casas decimais depois da vírgula. Tá? É uma função do próprio SQL aqui, senão ele coloca 4, 5 casas decimal, coloca a dízima periódica, fica um saco. Então eu coloquei para colocar 2 casas decimais apenas, só isso, tá? É around, coloca a matemática que você quer aqui, 2 casas decimais e dá o nome da variável. Isto feito, olha que interessante agora para essa base customer. O que eu vi aqui? Falei, olha, que era o que eu estava suspeitando, mas eu não tinha certeza, eu precisava ver. Que é isso aqui. Os FIIs do marketplace, tá vendo? Eles não tem, são variáveis, apesar de ele ser aqui, como fala, percentuais, mas ele não tem 1%, 1,5%, 2, 2,5%, 3, 1, não, ele só tem ou é 1%, ou é 4%, ou é 5%, ou é 7%, ou é 15%. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades para FII do marketplace. Ou seja, eu posso ter então uma classificação de FII de marketplace que eu vou chamar de produto. Ou seja, tipo, que aqui embaixo eu chamei de classificação de compra. Eu chamei classificação tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. Tá certo? E tipo E, que são 5 classificações que eu tenho aqui. Vai funcionar lá na frente para fazer uma descrição? Não sei. Mas é interessante que eu consigo gerar uma variável a mais que pode me responder coisas depois. Entendeu? Então, por isso que eu já criei essa base Customer Completa 2 aqui com essa classificação. Tá? E aí aqui, eu estava apenas olhando, vou mostrar essa base para vocês, e aqui como ela ficou. Aqui eu estava olhando o seguinte, se com ID pagamento e data de pagamento, aqui dentro dessa completa, se tinha repetição. E tinha. Então, vamos por partes, como já dizia Jack. Essa primeira parte aqui, como ficou? Então, a V2, esse cara aqui, deixa eu tirar ele daqui, o filtro, para vocês verem. Beleza. Então, eu tenho essa base, 230 da Customer, bonitinha, tranquilinha. E a minha questão aqui era assim, tá, essa base agora, como eu tenho esses somatórios aqui, teoricamente, eu não podia ter duplicidade de pagamento. Ou seja, para cada pessoa que eu tenho aqui,
eu deveria ter apenas um único pagamento. Só que isso não foi verdade. Quando eu pego aqui, eu comecei a ver que lá na frente ele duplicava valor. Eu precisei voltar para cá e fazer o quê? Essa contagem aqui, ó. Ou seja, observar o ID, observar a conta, observar a data que foi pago e quantos pagamentos tinham. Quando eu fiz isso, eu peguei aqui e falei, cara, tem duas chaves aqui que eu estou juntando, três chaves que eu estou juntando e ainda dá duplicidade. Deixa eu ver quem são esses caras. Peguei o ID, vim aqui, versão completa, joguei aqui e achei o Lazarento. Aí, olha só, o que ele me faz? Onde que ele está duplicando esse desgraçado? Eu falei, o que ele está duplicando esse infeliz aqui? Aí eu vim aqui, então é esse nome aqui, essa tal de Katrina Contes. Tá bom, o telefone dela é da Bahia, beleza. Onde que ela fez a compra? Tem uma compra na Bahia e a compra no Rio de Janeiro. Onde que ela está cadastrada? Bahia. Quantos anos ela tem? 36. Quem que é o gerente dela? O mesmo infeliz, de 2 lugares e ainda de Santa Catarina. Gente, falei, caralho, não é possível. Tá, o que tá duplicando aqui? Quem que são esses caras que estão aqui que tá me ferrando a vida, né? Bom, eu vou ter que ir aonde? Eu vou ter que pegar esse cara, eu vou ter que ir na base de movimentação e olhar essa infeliz aqui. Joguei ela aqui na referência, ID, aqui na movimentação, ela aparece. Tá. Vou pegar aqui e somar todo mundo. 464,34. Tá, 464,34. Tá bom, vamos voltar lá na Customer completa. Quem que eu tenho aqui, juntando os dois? É 644,34. Perdão. Isso, dislexia é foda. Aqui, ó, 644,34. Tá certo? Para os dois, mesmo valor que lá. Eu falei, cacete, como que isso pode acontecer? Como que eu tenho nessa base de movimentação a infeliz na mesma data de compra, é tudo a mesma data de compra, ó, do dia 29/12 de 2020, mesma base de compra, tá repetindo a porra toda. Então, esse cara aqui, ela tá 2 vezes. Esse cara aqui é o mesmo cara 2 vezes. Esse cara aqui, não é possível. Eu vou ter que tratar isso de alguma forma, vou ter que encontrar um jeito de fazer isso, porque tá me dando 2 pagamentos de 2 lugares diferentes para a mesma pessoa, sendo que, voltando aqui na Customer, essa nossa amiga, essa maravilhosa aqui, se eu pegar esse cara daqui do Customer ID, vir na base de card, ou melhor, pode ser a duplicidade ou sem duplicidade, vir ela aqui, ela tem, e ela tá onde? Tem 2, puta que pariu, ela tem RJ. A compra foi no RJ? Eu volto aqui e falo, vamos ver se foi na Customer ID, joga a pessoa, não é aqui, onde que é? Aqui. Eu tenho comprado na Bahia, comprado no Rio de Janeiro. Ou seja, até aqui tá tudo batendo. Tá certo? Mas, então eu sei o seguinte, bom, essa porra tá batendo, então eu vou ter um problema lá na frente. Qual que é o problema lá na frente? Para trazer todas as informações que infelizmente está correto, dentro dessa base de movimentação, porque como tá tudo duplicado, esse cara aqui que tem 24 caras, quando eu começar a cruzar com a base, essa base completa aqui, como eu tenho todas as chaves duplicadas, a data, esse account, esse ID completo, tudo duplicado, o que ele vai fazer lá para mim? Ao invés de 24, vai virar 48. Como que eu descobri isso? Achando que estava tudo ok e fui fazer o quê? O cruzamento na base de movimentação. Quando eu fui fazer o cruzamento na base de movimentação, começou a dar o quê? Erro. Quais foram os erros? Bom, primeira coisa, eu falei assim, o que eu tenho de pagamento na base de movimentação? Era essa a minha pergunta. Quantos eu tenho de pagamento? Então, o que eu fiz aqui? Simplesmente olhando o pagamento, eu gerei uma quantidade e me dava isso aqui, ó. Ou seja, eu tenho
1.488 pagamentos. O resto era transferência bancária. Tá? Bank transfer não me interessava. Falei, tá. Vamos ver como que eu posso, o que dá para fazer aqui. Olhei aqui e pensei assim, se eu pegar essa base de pagamento e fizer alguns agrupamentos pela data de criação e referência ID, o que acontece? Então, peguei aqui e olhei. Falei, tá. Eu tenho aqui quantidades de parcelas. Porque se eu pegar essa data de criação aqui, na minha base de movimentação, essa data de criação, ela se repete várias vezes para a mesma pessoa. Então, eu sei quantas vezes a pessoa pagou aquilo. Ou seja, eu tenho como saber quantas parcelas está ocorrendo. Estão sacando a ideia? Tá? Por quê? Porque se eu posso utilizar a quantidade de parcelas para fazer estudo lá na frente. Porque uma das coisas que você pode explorar é assim, as pessoas estão acostumadas em qual que é a quantidade de parcelas que você paga? Qual que é o valor? Ou seja, um valor de até em faixas de valores, quais são as faixas de parcela que a pessoa tem? Quando você começa a explorar isso lá na frente com a descritiva, com a estatística descritiva, você começa a enxergar possibilidades de fazer até marketing em cima. Tá? E não é à toa que vocês recebem as coisas que vocês recebem por e-mail, por conta de não sei o que lá, essas coisas são feitas aí para sempre perceber que você tem essa movimentação e o pessoal já sabe o tipo de doce que vocês gostam de comer e ficam oferecendo esses doces toda hora e vocês ficam comendo que nem o João e Maria na casa da bruxa e depois vocês ficam engordando e os caras vão lá e enfiam a faca em vocês. É simples assim que funciona, entendeu? Então aí tá todo mundo, a João e Maria na mão desses caras. Vamos lá então. Aí o que eu fiz aqui? Disto entendido, falei, tá bom, eu preciso gerar uma movimentação sem duplicidade. Eu preciso gerar uma movimentação, uma base de movimentação, cujo pagamento infeliz tem que ter 1.488 linhas. É isso que eu preciso fazer. Beleza, vamos fazer então? Tá, começa aqui a masturbação mental. O que eu fiz a primeira coisa que eu fiz aqui? Eu falei assim, vou criar uma base teste, que eu vou trazer o seguinte, selecionando distintamente aqui, duas coisas. A base de movimentação, as variáveis da base movement e da customer completa, porque a base está completa lá. Só que eu sei que essa porra vai dar duplicidade, porque aqui dentro tem duplicidade, que eu tenho duas pessoas que duplicam aí. Então eu sei que vai dar. E como que eu vou tirar isso depois? Vamos lá. Então, criei a base teste, dessa forma aqui, tá certo? E fiz o seguinte, como que foi o cruzamento? Eu utilizei 3 variáveis para cruzar, para tentar ter a menor quantidade de duplicidade possível. Eu utilizei a referência ID, que era o cliente, a conta e a data de pagamento entre elas. Porque a data que houve a criação em uma foi a data do montante na outra. Então eu pego essas 3 variáveis, cruzo essas 3 variáveis, tá certo? Para ter certeza que vai ter o menor tipo de duplicidade possível somente aqui para pagamento. Quando eu faço isso, ele me gerou a base teste. Só que a base teste, ela vem com, deixa eu ver aqui uma coisa, tem um filtro aqui. Ela vem com 1.531 registros. E tem que ter 1.488. E aí, fazendo uma conta simples, eu observei assim, tá, a minha pergunta era assim, ó. Eu não sabia nada, eu tava criando isso aqui, né? Quais são esses registros duplicados? Então, eu sabia o seguinte, criou 1.531 menos 1.488, eu tenho 43 caras que não duplicando. A minha pergunta é, quem sois vós, cara pálida? Né? Tem que saber esse cara aí. Para saber quem que estava duplicando esses registros, foi aonde que eu voltei. Eu tinha voltado aqui e olhado para onde? Para cá. Por isso que eu fiz esse cara aqui. Porque eu falei, porra, como que tá meu cruzamento? Tá por ID, tá por account, tá por data. Tem que ser esses caras aqui que estão duplicando. E eram. Quando eu montei isso aqui, para fazer esse código aqui, eu gerei esse código depois que eu vi que isso daqui tinha duplicidade nessa base teste. Que eram esses 48 caras. Aí como que eu cheguei nesses 48? Assim, ó.
Tá, eu tenho esses 48, quem que são esses infelizes que estão me fodendo? Falei, bom, eu vou pegar aqui nesse cara, vou pegar esse cara aqui, vou vir na base que eu estou gerando na minha base teste, aqui. Eu vou pegar esse cara aqui e vou jogar ele aqui. Esse cara é o referência ID. Esse cara aí, referência ID, quantos caras, quem que é, né? A gente vai olhar lá. Tá? A infeliz. A Lázara tá aqui. O que ele tá fazendo? Isso aqui, ó. Ela tinha que ter um total de 24 parcelas que a gente tinha visto lá. Onde que a gente viu isso? A gente viu aqui. No Movement. Essa menina aqui, ó. É a mesma cara. Ó, 20. Como que eu sei que é 24? Só contar aqui. 24. Quanto que ela tá trazendo aqui para mim? Lá na teste. Tá trazendo, contando, 48. Ou seja, achei uma duplicidade. Por quê? Pelo seguinte, ela tem que ter 24. Eu sei que a minha duplicidade... Cadê minha coisa? Eu sei que a minha duplicidade deu 43. Ela, sem duplicidade, tem que ser 24. Ela está duplicando 24. Então, eu tenho menos 24. Ou seja, tem 19 que está duplicando. Quem sois vós, cara pálida? Quem sois vós, cara pálida? Quem está duplicando agora é o próximo aqui, que é esse cara aqui. Perceba que esse amigo é o segundo Lázaro, chamado Warren Richards. A contagem dele aqui na teste deu 38, sendo que na movimentação a contagem dele vai te dar 19. Ou seja, ele está duplicando também. Por que ele está duplicando também? Porque, se você olhar na base teste, a única coisa que duplica, tudo é igual, pode olhar, ó. ID igual, account igual, data de criação, aqui as data de parcela, valor, FII, referência ID, tem que ser evidentemente, pagamento, data de KIN, safra, esse cara, tudo igual. Tá? Aqui igual, da Bahia, estado, mesma idade, mesmo infeliz, mesmo tipo, tudo igual. O que está duplicando? IP. Falei, como resolvo isso? Bom, como que eu resolvi isso? Pensei assim, tá, eu tenho apenas 2 caras que se repetem, certo? Tenho 2 pessoas que se repetem. Eu tenho a Karina e esse Warren, Katrina e esse Warren. E eu sei que o problema é na location ID, que eu vou ter que tirar. Tem que tirar uma delas, eu tenho que deixar uma só. Então, qual que foi o meu qual que foi a minha escolha? Eu falei, eu vou tirar um ID, o ID que seja diferente da localização que ele está cadastrado. Pronto. O que eu fiz então? Aí eu tentei aqui com essa teste 2, eu criei uma base chamada teste 2, peguei aqui variáveis de movement, variáveis da base completa, trouxe essa teste 2, agrupei a porra toda, tentei agrupar todo mundo. Isso não dava certo de tirar a duplicidade. Falei, não sai a duplicidade estava lá ainda. Beleza. Tá, como que eu vou resolver então? Tentei utilizar tudo isso aqui. Delete, from test, fiz aqui um group by, tentando, fiz tudo, procurei, eu vou colocar todas as referências de onde eu puxei isso aqui, tá? Isso aqui eu não aprendi, isso aqui eu peguei as referências na internet e fui tentando fazer, tá, pessoal? Não dava certo, tá? Eu criei aqui, ó, deixei tudo aqui, ó, onde eu pesquisei o que eu fiz, tá? As coisas todas e eu vou deixar tudo no portal depois pra vocês, tá bom? Beleza, falei, quer saber? Como que essa porra funciona? O que eu posso fazer com isso aqui, né? Bom, veio aqui a movement, fiz uma soma, uma curiosidade aqui. Deixa eu ver quanto que dá a soma do move, de movimentação e a soma de FII. Tá bom, deu aqui. Tá. Vou pegar a base teste, que é aquela base que eu estou testando lá, e deixa eu dar uma olhada no seguinte. Deixa eu ver se eu consigo, como que eu consigo trazer as pessoas simplesmente olhando esse cara aqui. Quem que é esse cara? Esse aqui é a Katrina.
Aqui, ó. Tá? Ele me traz aqui as 48 linhas repetidas. Tá, então isso aqui é a Katrina, 48 linhas repetidas. Tá bom, eu fiz duas coisas aqui. Eu fiz o seguinte, eu perguntei se o ID, num filtro, estava dentro de um agrupamento onde a contagem fosse maior que 1 e fosse esse cara aqui mesmo. Ele me trouxe só a Katrina aqui. Falei, tá, ele me resolveu. Aí eu pensei assim, e se eu gerar um agrupamento entre entre o Customer ID e o Location ID, da Katrina, o RJ que eu quero apagar, e do Warren, sendo o PR que eu quero apagar. Será que ele funciona? Selecionei, fiz aqui. Opa, o que ele fez aqui? Incomplete input. Qual que é o erro, filho? Ah, foi. Olha, beleza. Ele me traz aqui a quantidade que era lá, 1488. Que era quem? A primeira quantidade que a gente viu aqui. Apenas para pagamento. 1488. Falei, opa, vai ter que ser na unha mesmo, vai ter que ser a força bruta. Não vai ter jeito. Vou fazer a força bruta. Beleza. Vou pegar, então, e vou criar essa base de movimento tratada. Como que eu faço? Mesma coisa. ID da variável movimento, variável completa, trouxe ela aqui, criei uma chave entre esses dois, tá certo? Entre aqui, pedi para ele fazer o cruzamento que ele sempre faz, só que agora eu trago uma variável a mais. Aqui, que chama uma variável chave. Epa, travou aqui. É isso aí, a variável chave. E eu criei agora essa movimento tratado. Beleza. Então, fiz aqui movimento tratada com uma variável chamada chave. Essa base de movimento tratada tem 2.698 registros. Quanto que tem a base de movimento? A base de movimento, sem filtro, tem 2.655. Então, eu tenho que tirar as duplicidades dadas por quem? O Warren e Katrina. Vim aqui, embaixo, criei uma base final, onde eu trago todo mundo, tá certo? Pego, faço um filtro que fala assim, aonde a chave, traga todo mundo, onde a chave não estiver nessa lista, que é da Katrina, ou a chave seja null. Por que a chave seja null? A chave seja null é onde eu tenho, deixa eu mostrar para vocês verem. Se eu faço somente isso aqui, eu vou ter que apagar essa base para criar ela de novo, tá? Olha o que acontece, ó. Ah, nem preciso. Eu posso simplesmente fazer isso aqui, mais simples ainda, ó. Só para não apagar a coisa aqui. Olha o que acontece se eu rodar isso aqui, ó, sem o null, tá? Ó, ele não traz as pessoas que são, ele só traz as pessoas que são tipo pagamento. Cadê? Aqui, ó. Não traz as transferências bancárias. Tá vendo? Então, as transferências bancárias, para mim, essa chave, ela é nula. Por que essa chave, ela é nula? Porque essa chave, ela vem de um cruzamento, que eu estou fazendo aqui, ela vem de uma concatenação entre o Customer ID e a localização de IP, que vem da base completa, não tem no movimento. Então, ela vai ter que ser nula mesmo dentro da base de movimento. Sacaram? Então, com isso, eu falei assim, tá, então eu não quero quem tiver nessa lista, beleza? Ou essa chave ser nula. Com isso feito, 2.655, que bate agora com a quantidade da movimentação. Entretanto, a minha pergunta foi, ok, eu fiz isso, consegui. Será que ele não estragou o registro? Será que a hora que ele fez isso, será que ele perdeu o registro? Bom,
eu sei que nessa base de movimentação, esse cara não pode ter duplicidade, é um ID sem duplicidade da base de movimentação. É como se fosse uma chave de cada movimentação, ele criasse uma chave única, ele está carimbando uma chave única ali. O que eu pensei? Falei, quer saber? Fazer uma coisa simples. Eu vou pegar e vou pedir para ele contar a quantidade de ID que ele tem aqui no final, para mim. Então eu peço aqui para ele contar. Beleza. Eu sei que nessa base de movimentada tratada, eu não tenho nenhuma duplicidade de ID. Tá vendo? Todo mundo é um. Já pedi para ele trazer o contador do maior para o menor. Aqui tá certo. A minha pergunta é, esse ID, ele existe na base de movimento? Ou será que eu perdi? Será que eu perdi alguma coisa? Será que eu perdi alguma informação? Como que eu faço para ver isso daí? Falei, eu vou fazer um cruzamento entre a base final e a base de movimentação. Só que nesse cruzamento eu vou fazer um filtro de tal maneira que eu não quero mais, eu quero que ele me traga, na verdade, todo mundo que esteja na base de movimentação tratada e que não esteja na base de movimento. Ou seja, se essa base aqui, ela me retornar esse código uma base vazia, significa que eu trouxe todo mundo. Entendeu a lógica ou não? Então nós temos agora uma base de movimentação tratada. Tá? Essa base de movimentação tratada, a gente consegue agora, com ela, a gente consegue ver que aí vai ser próxima aula, eu vou colocar tudo lá e já vou falar alguma coisa para vocês. Isso, agora a gente consegue ver o que é Bank Transfer, desse banco transfer, ver a outra base de movimentação de banco que tem movimentação bancária, ver se os números batem, e aqui eu consigo ter toda a base de pagamento com mais variáveis, conhecida como o pessoal chama no mercado de base única. Eu tenho o nome da pessoa, o telefone dela, da onde tem, como que funciona, da onde vem, o tipo de compra que ela tem uma chave, e eu tenho o horário, e eu consigo também aqui fazer uma contagem por quantidade de parcela. Agora a gente consegue ir para uma descrição estatística das variáveis. Antes disso, a gente teve que arrumar essa base. Tudo bem? Foi isso que foi feito aqui. Aí, tá. O que eu queria deixar claro aqui para vocês. Eu vou escrever isso depois lá no portal, na próxima aula, mas eu vou colocar tudo isso daí lá. É interessante que para segunda-feira vocês peguem todos esses SQL e reproduzam esses SQL. Vê se tem dúvida. E não precisa ser dúvida de SQL, não. Dúvida conceitual. Mas e se eu fizesse de tal forma? Mas isso aqui acontece tal coisa? Entendeu? Vê se isso entende. Para a gente poder depois fazer a análise descritiva. Tá certo? Então, assim, perceba que a análise descritiva, nessa parte aqui, ela vai ser a mais tranquila. Arrumar esses dados foi um trampo desgraçado. Tudo bem? Se divertiu aí, Lucas. Hã? Se divertiu aí, né? Cara, fazia tempo que eu não me divertia, não vou negar pra você não. Tá doido, se isso é diversão. Cara, pra vocês terem uma ideia, aquele dia que acabou... Quando que acabou? Foi segunda, né? É. Foi seguro. Segunda-feira, a porra da luz aqui, ela tinha oscilado já à tarde, na parte da tarde. Tinha oscilado... Deu uma chuva aqui em São Paulo, cara, que não é onde eu moro, né? Chuva em São Paulo é meio genérico, né, gente? Deu uma chuva aqui... pode chover. Deu uma chuva aqui na região que eu moro, cara, que tava acabando muita força aqui. Aí ficava oscilando. Eu voltava, teve uma hora que voltou, tá? Eu peguei, tomei banho, jantei e falei, puta, cara, me deu um sono violento. 9 horas, tava na cama. Beleza. Aí, paguei aqui, né? Paguei, só que daí a hora que foi meia-noite eu acordei. Quem falou que eu dormia? Não dormia mais. Aí eu falei, quer saber, cara? Eu vou pegar esse boi pelo chifre aqui. Aí comecei, eu fiquei até as 7 da manhã, saí, fui fazer um exercício físico, voltei, era 8h30. 8h30, sentei aqui, fiquei até as 10 horas. Aí eu falei, cara, eu tava pingando de sono, né? Cochilei um pouco, fui fazer outras coisas e deixei. Aí ontem voltei a mexer nela e consegui achar o restante das coisas que faltavam. E era isso.
Então, o importante é chegar nesse mesmo lugar que eu cheguei. Eu vou colocar tudo lá, eu vou zipar. Eu tô com as coisas aqui, galera. Ó, eu salvei todas as coisas aqui numa pasta minha. Eu vou zipar tudo isso aqui, ó. Tá certo? E vou jogar tudo lá, tá? Vou zipar, vou jogar lá. E aí, entra, baixa esse SQLite, eu vou colocar o endereço. Coloca todas as coisas lá, baixa e tenta chegar no mesmo lugar. Isso é muito importante. Ou se vocês não usarem esse SQLite, não tem problema. Usar alguma coisa que faz esses tratamentos, essas coisas para vocês verem. Porque ele é bem interessante. E assim, viram que é mineração, bater martelo, pega, parece arqueologia, né? Que você não pode ir com, muitas vezes com força, ter que ir lá com um pincelzinho na areia, ficar tirando areiazinha para achar um pedaço do negócio que vai se encaixar com uma outra coisa lá na frente, como eu falei para vocês. Ó, essa última parte que eu fiz aqui, desse cara, essa última partezinha de contagem aqui, eu já estava aqui no final. Já tinha feito o cruzamento da tabela, tinha criado essa infeliz, essa tabela tratada. E eu vi que tinha duplicidade. Aí, como que eu consegui sair? Falei, vai ser por aqui, aqui tem que ter alguma coisa. Da onde vem? Fui lá, peguei as 3 chaves de cruzamento, pedi para contar e falei, aqui tá a duplicidade. Precisei tirar. E aí os trade, assim, as decisões que eu tomei foi, porra, eu não consigo saber, porque é muito louco, galera. Eu achei assim, uma coisa interessante no seguinte sentido, quando for gerar um relatório sobre isso, a gente não consegue, caralho, não é aqui, é aqui, né? É aqui. A gente não consegue saber daqui em qual marketplace foi comprado. Tá? Porque foi comprado em 2 marketplaces ao mesmo tempo, ou melhor, em 2 IPs ao mesmo tempo, da mesma pessoa, do mesmo cartão, do mesmo tudo. Foi feita a mesma compra, com o mesmo montante, mesmo tudo. Então, assim, isso daqui, esse tipo de coisa, é o tipo de coisa que, quando você está fazendo um tratamento de dados para alguém, alguma coisa, você separa isso para mostrar. Principalmente se for, assim, imagina você tem que mostrar isso para um... Ou você está fazendo uma consultoria, ou você está fazendo... Tem que mostrar pro seu chefe, qualquer coisa, você entendeu? Você mostra para a pessoa. Mostra, fala, ó, aqui tem este caso aqui, que isso aqui foi contabilizado no contábil. Isso aqui foi para contábil. Isso aqui é uma duplicidade, aconteceu assim, assim, assado, tem em 2 lugares, entendeu? Tá, tem duplicidade de registro aqui nessa nossa base de cliente. Tudo isso daí está levantando, antes de fazer o tratamento descritivo das informações, oportunidades. Cara, tem que limpar a casa. Porque se você não limpa a casa, você duplica as informações e você leva as informações não verdadeiras, né? Você começa a mostrar um número inflacionado, por exemplo. Certo? E quando você está dentro de uma empresa, para você resolver isso, mais fácil, de uma maneira mais fácil do que eu fiquei quebrando cabeça aqui, é conversar com as pessoas, tá? Conversa com as pessoas da onde vieram a base, onde recebeu. Aqui o Renan recebeu essa base do nada. Fala, tó, foda-se, faz aí. Né? Aí é mais complicado. Mas dentro de empresa você consegue chegar nos donos da base e conversar com eles, mostrar e tudo mais. Enfim, isso tem este caminho aí. Senhores, tudo bem até aqui? Tudo bem, pô, show de bola, cara, show de bola. Muito Tranquilo. interessante ver esse progresso aí, esse passo. Muito show. Vai ser. E, Eu gostei dessa base aqui. Eu gostei de como quem criou teve uma genialidade e quebrou um pouquinho de cabeça para criar um negócio desse aqui. Doeu para a pessoa criar. será que a pessoa não pegou algo, uma bases reais e só bagunçou? Ou tu acha que a pessoa criou isso aí mesmo da... Então, sabe por que eu acho que ela criou? Se bem que ela pode ter. Não sei te falar. Pode ser. Pode ser também, viu? Pode ser. Pode ser sim. Porque de repente viu o cara ter um conhecimento, pegou, exportou as bases e falou, cara, vou dar uma dificultada. Aí bagunçou de uma maneira que para você achar o fio da meada, tem um trabalho, né? Sim. Teve um lugar que eu trabalhei que quando o pessoal foi fazer a arquitetura de dados,
eles não chamaram todas as áreas que tinham que chamar, que usavam os dados e tudo mais. E aí, uma das células que eu trabalhei, a gente tinha que fazer cruzamento entre várias bases diferentes. Sei que a gente tinha que usar um monte de variável e mesmo assim a gente nunca conseguia captar todo mundo. Então, assim, é mais comum do que a gente imagina umas bagunças dessas, umas quebradeiras dessa, tá? Muito comum. Principalmente se as empresas forem mais antiguinhas, já for bases de dados que vão legando, sistemas legados. Puta, cara. Não é tão simples quanto se imagina, não. Quando geralmente é mais novo, essas empresas mais novas, as startups estão começando, geralmente a galera tem menos erro, mas os erros vão aparecer no futuro, porque ninguém tem como prever tudo. Não tem impossível, sempre vai aparecendo com o tempo, tá certo? É mais base relacional. Mas é isso. Para segunda-feira, então, fazer essa parte, e aí a gente entra na parte descritiva dessa coisa aqui, depois a gente faz a movimentação financeira. E no final vai ser uma apresentação para vocês fazerem isso daqui. E aí, o que acontece? Tem duas maneiras para vocês fazerem. Tem uma parte tática, que é mostrar bem o passo a passo, dos erros que vocês vão achando nas bases, pegando e colocando. Isso daqui, os dois aí que estão fazendo no GitHub, dá para vocês colocarem no GitHub essas coisas, tá? Isso aqui é legal. Isso aqui é um puta trabalho vocês colocarem lá. Mesmo. Os códigos, como vocês acharam, o erro que você achou, colocar lá, o porquê colocar todo o passo a passo, com um puta trabalho bacana, que fica legal. Vocês. E é isso, senhoras e senhores. Que eu tinha para falar hoje. Show de bola, Lucas. Eu vou te mandar o link aí de um curso aqui. Deixa eu ver o nome aqui. Digital House. Sei. Eles vão sortear umas bolsas aqui, cara. 400. Legal. Eu vou mandar o link lá no grupo. Manda sim. Vou mandar. Tem que se inscrever até, acho que janeiro. Aí eu tava fazendo aqui a provinha lógica deles, cara, começa facinha, mas depois vai ficando esquisito o negócio, cara. Não vai sei apertando. Hoje. Porque tu fez pelo formulário do Google, então não tem tempo. Vou ver se eu termino amanhã. Legal. Eu tô no PC já, o olho já não tá a mesma coisa. Manda lá pro pessoal. Daqui a pouco eu mando pra vocês lá. Show de bola. Show. Gente, muito obrigado e até semana que vem. Valeu. Até.